a inteligência satânica, a burrice humana e a perfeição divina. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje de manhã eu estava vendo um videozinho do Jordan Peterson chamado Só porque você é inteligente não significa que você é bom, onde ele discute um pouco assim uma questão muito curiosa, né, entre os seres humanos. De que nem sempre as pessoas mais inteligentes são moralmente superiores às demais pessoas. E aí ele fala, inclusive, das pessoas que são inteligentes acima da média, mas que usam a inteligência para propósitos ruins do ponto de vista político, econômico, social, familiar, e pessoas que usam a inteligência para dar golpe, para roubar, para mentir, para enganar, para fazer todo tipo de sacanagem que existe na face da Terra. E eu achei curioso, né, o vídeo do Jordan Peterson, e a minha mente foi levada a lembrar da existência de uma figura muito incômoda, vamos colocar desta forma, que é a própria pessoa, né, de Satanás. Eu sou muito consciente das discussões a respeito de que talvez Deus e o diabo não existam, porque tudo isso é uma mitologia, não sei das quantas, e blá blá blá. Eu não acredito nisso, mas eu entendo que existem pessoas que acreditam nisso. E tanto quanto a ideia de que Deus existe é uma coisa polêmica, a ideia de que o diabo existe como um ser pessoal também é uma questão bastante polêmica. Mas, do ponto de vista bíblico, é interessante a gente trabalhar com algumas questões. E aí, eu pensando no videozinho do Jordan Peterson, eu pensei assim, cara, vou fazer um vídeo sobre a inteligência satânica. Foi a minha primeira inspiração, né? Mas o meu objetivo não era para falar da inteligência humana, nesse aspecto, né, idêntico aí ao que o Jordan Peterson estava falando. Mas falar realmente a respeito do diabo. E aí eu comecei a pensar em alguns textos bíblicos que poderiam se enquadrar um pouco nessa ideia. Será que realmente a Bíblia ensina que o diabo é um ser inteligente, inteligente acima da média, ele é um gênio do mal, como que é, né? E refletindo assim para gravar o vídeo, eu comecei a ter assim um certo dilema, tá? Porque a inteligência do diabo, ela é um fato quando você compara o diabo com a humanidade. Então, de certa forma, a inteligência satânica, ela engambelou os seres humanos, ela envolveu os seres humanos em todo tipo de perversidade, corrupção, sofrimento e morte, pecado, toda essa história. Então, nesse aspecto, pode-se dizer que o diabo é muito inteligente, né, ao levar a cabo aí os seus propósitos e tal. Entretanto, quando você compara o diabo com Deus, o diabo é um estúpido, né? É muito interessante isso, assim. E Deus é muito mais inteligente, muito mais tudo de bom, assim, positivamente falando, em comparação com o diabo. E aí que eu pensei, então, em fazer o vídeo trabalhando um pouco, assim, as três esferas. A inteligência satânica, à luz da burrice humana, mas no final das contas também levando em conta a perfeição divina que coloca Deus acima da humanidade, acima do diabo e tal. E acho que a gente tem algumas coisas legais para falar aqui nesse vídeo, tá? Até esqueci de abrir minha cerveja aqui pra gente poder molhar o bico enquanto a gente conversa. Mas assim, o foco principal das coisas que eu vou falar tem que ver mais com esses textos que eu infiro, assim, que a Bíblia demonstra, até de forma direta ou indireta, a inteligência satânica, tá? E aí, à luz disso, a gente vai comentando um pouco, assim, a burrice humana e a perfeição divina ao lidar, né, com essa inteligência diabólica, vamos colocar desta forma. Beleza. Então eu separei 4 textos bíblicos para a gente refletir a respeito deles. São eles: Gênesis capítulo 3, Mateus capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 11 e Apocalipse capítulo 12. Então vamos começar lá em Gênesis capítulo 3, versos 1 a 7. E aí a palavra de Deus diz o seguinte: A serpente
mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele também comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bom, muito interessante, né, o relato bíblico. Sem sombra de dúvida, é um relato assim que evoca um certo universo mágico, de certa forma, né? Onde você tem uma serpente que fala e tudo mais. E obviamente que isso é pano para manga aí para ateus e descrentes dizerem assim que esse relato é um absurdo, porque não existem serpentes falantes no nosso mundo, não é verdade? É verdade. O mundo, nesse período da história da humanidade, era um pouco diferente do que veio a se tornar depois, né? Enfim, seja como for, vamos tratar o relato no mérito do relato, e nós vamos identificar algumas coisas curiosas a respeito da serpente. Depois lá no livro do Apocalipse vai se falar do diabo, a antiga serpente, né? E tal. E a primeira característica que se fala a respeito dessa figura é a sua sagacidade, né? É a sua inteligência, a sua astúcia, a sua capacidade de, sei lá, enfim, ser estrategista, calcular, questionar, inferir algumas ideias com o objetivo de fazer com que a mulher engajasse num diálogo com ele, que de alguma maneira fizesse com que a mulher questionasse algumas coisas e viesse a concluir outras coisas a partir desta questão aí, desses questionamentos, né? Desta postura questionadora. Então é bastante interessante assim que a Bíblia apresenta o diabo nesse primeiro contexto assim muito claramente como um ser inteligente. A própria ideia da fala, né? Ela é uma ideia que pelo menos indica, né? Na mentalidade bíblica, esta serpente é um ser pessoal, é um ser consciente, é um ser que tem objetivos e intenções, então é um ser complexo do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da existência, né? De um ser com características racionais e tudo mais, assim. Bem interessante. E a burrice humana, ela já se revela nesse capítulo. E essa burrice, ela tem um contexto incômodo também, né? Que é o fato de que essa burrice acontece no paraíso, onde supostamente a humanidade ainda não estava maculada de pecado, que poderia mais facilmente explicar a burrice do ser humano, né? Porque, por exemplo, se você trabalhar com a hipótese assim de que nós somos filhos de Adão e Eva após a queda, então nós temos um intelecto diminuído em comparação com Adão e Eva antes da queda, nós temos um corpo diminuído em relação a Adão e Eva antes da queda, nós temos uma existência já marcada por deficiências que antes da queda não existiam da forma como existem depois da queda. Então, hoje a gente é muito mais burro do que Adão e Eva antes da queda. Entretanto, a burrice humana ela se manifesta mesmo nesse contexto, antes da queda, né? Inclusive ela é, de certa forma,
um pouco do contexto da própria queda. Claro, essa burrice humana, ela também assim, não é o único dado da realidade. Existe a astúcia satânica, né? Existe a inteligência satânica conduzindo o ser humano a uma conclusão estúpida e a uma decisão lamentável e de consequências terríveis aí para a história individual de Adão e Eva, quanto para a história da raça humana e tudo mais. Mas assim, a burrice humana, ela se revela em algumas questões interessantes aqui. A primeira coisa é que o diabo ele não aborda Eva do ponto de vista de nenhuma afirmação em termos assim de colocar dúvidas ou caraminholas na cabeça dela. Essa não é a estratégia. A estratégia é perguntar. Perguntar sobre o que Deus disse. Olha, Deus disse que vocês não podem comer nenhuma fruta de nenhuma árvore aqui desse jardim? E essa é uma pergunta interessante, que de alguma maneira evoca uma coisa que talvez Eva não tivesse pensado até ali, né? De que a proibição a respeito da fruta de uma árvore específica pudesse, de alguma maneira, evocar: e se Deus proibisse que se comesse qualquer coisa, né? Deus colocaria aqui esse monte de árvore, de fruta e não sei o quê, e ele não permitiria que ninguém consumisse nada? Qual que é o propósito de tudo isso? A fruta não é feita para ser comida? Não é inclusive esse um dos prazeres da vida, dos maiores que existem? Sem dúvida. Quando Eva se depara com essa pergunta, ela não, aparentemente ela não enxerga a maldade, ela inocentemente argumenta: não, cara, você está meio enganado, você não entendeu as coisas. Eu posso comer de toda a fruta, de toda a árvore, menos da fruta da árvore que está no meio do jardim. Porque quanto a essa fruta aqui, Deus falou para eu não comer, não tocar, porque senão eu vou morrer. E aí, o diabo está preparado para questionar, né? Aliás, para levar o seu questionamento até uma afirmação em contrário do que Deus disse. Aí o diabo diz, né? Não, veja bem, é absolutamente certo que você não vai morrer se você comer essa fruta. Mas, se você comer essa fruta, você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Por detrás da argumentação diabólica, existe a ideia de que Deus mente. Então, o diabo pinta Deus com as características que pertencem a ele, diabo, que ele é o mentiroso, pai da mentira, assassino desde o princípio. Inclusive, é uma coisa curiosa nesse aspecto aqui, né? Porque na narrativa de Gênesis capítulo 3 está implícita a experiência da queda de Satanás até que ele se torne o tentador da humanidade, né? E Jesus faz referência a esse ponto quando ele diz que ele é assassino desde o princípio. Então ele vem com essa conversa com o objetivo específico de assassinar as pessoas, de matar as pessoas. Só que aparentemente ele não tem nenhuma ascendência sobre Adão e Eva do ponto de vista assim, tipo físico, entendeu? Para poder matá-los, assim. Ele não tem esse acesso a essa esfera. Mas ele tem acesso a conversar, né? A mente deles, a evocar caraminholas e questões, assim. Mas ele supõe, ele cria um contexto para dizer para Eva que Deus mentiu quanto às consequências de se comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que nesse aspecto, você tem uma tentação muito, muito maluca, assim, né? Que é muito inteligente, de certa forma. Você pinta Deus numa cor negativa e você faz a pessoa desejar ser igual a Deus, que supostamente é algo positivo, né? Adão e Eva conheciam a Deus e não viam em Deus algo negativo.
Então, na experiência que eles tinham com Deus até aquele questionamento, ser como Deus seria ser como alguém positivo. Mas o diabo infere uma qualidade negativa, ele mente, e se você desobedecer, você vai ser como ele. Mas nessa questão aqui, ele pinta Deus como alguém negativo, mas ele usa a percepção positiva que ela tem a respeito de Deus para que ela deseje ser como Deus. Não porque ela quer se tornar mentirosa, como Deus supostamente é mentiroso, mas ela quer se tornar como Deus no sentido assim, positivo, né? No sentido de ter uma experiência ainda melhor do que ela tinha, ignorando a afirmação divina de que, na verdade, aquilo iria conduzir ela a uma experiência negativa, né? Ela ia morrer. E, aparentemente, ela é meio burra, né? E ela peca e leva o homem a pecar. Obviamente que o homem é mais burro do que ela, porque, aparentemente, demandou uma pessoa mais inteligente para enganar Eva, mas a pessoa mais burra enganou Adão. Então Adão é mais culpado pela situação do que a própria Eva, né? Em certo sentido, no sentido, vamos dizer assim, né? Daquilo que deveria ser. Claro, obviamente que no universo ideal, nem ela nem ele dariam ouvidos à serpente, não comeriam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pecariam, nós não estaríamos aqui no mundo tal qual o mundo é, né? Segundo a narrativa bíblica e tudo mais. Então, na interação entre o diabo e a humanidade nesse contexto, eu vou dizer que o diabo é esperto, é inteligente, e os seres humanos são burros. Eles são burros desde o princípio, antes da queda, e depois da queda, mais ainda, né? O que também é uma coisa curiosa, assim, a respeito da humanidade, porque a nossa capacidade cognitiva é o que nos coloca absolutamente no topo da cadeia alimentar e como uma criatura distinta de todos os demais animais. Ainda que a gente, às vezes, infira sobre os animais alguma espécie de inteligência, ou sentimentos, ou etc e tal, o fato é que a complexidade da inteligência e dos sentimentos humanos são muito mais sofisticados do que nos animais. Nós não vemos animais escrevendo grandes poesias de amor, ou grandes odes a, sei lá, sofrimento, aos porquês do universo e da vida. Você não vê os animais envolvidos em criar música, ou teorias científicas, ou percepções a respeito de certo ou errado. Os animais, eles têm uma certa inteligência instintiva, especialmente que tem que ver com sobrevivência, proteção e tudo mais, e etc. E nós, seres humanos, acabamos inferindo um pouco da nossa inteligência e dos nossos sentimentos a eles, como se os animais tivessem saudade, ou amor, ou, sei lá, enfim, culpa, ou sentimentos mais elaborados, assim, o que nada disso é verdade, inclusive, e etc. e tal. Mas o fato é que a inteligência humana é aquilo de que o ser humano poderia se orgulhar face ao mundo em geral, assim, natural, né? Que possibilita que o ser humano domine sobre o mundo. E é interessante que meio que a primeira característica que se coloca assim, a respeito da humanidade meio de forma indireta no relato bíblico é a burrice, né? Ou seja, a inteligência humana não lhe impediu de cair no conto do vigário do diabo e, de forma burra, entregar a sua vida, o seu destino, a sua família, a sua história nas mãos de uma pessoa inteligente e mal intencionada. Beleza, ok, interessante. Lá na frente, lá em Mateus capítulo 4, essa figura satânica, ela vai voltar à cena, né? Aqui nas tentações de Jesus, né? Vamos dar uma lida aqui no capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. E a palavra de Deus aqui, ela vai dizer o seguinte:
A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Aos anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira de Satanás, porque está escrito: Só ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e vieram anjos e o serviram. Aqui nós temos algumas características da inteligência satânica, pelo menos da perspectiva humana, em um embate com aquele que vai se revelar como mais do que meramente um ser humano. Jesus Cristo aqui, ele talvez não esteja claro na narrativa a sua identidade divina, de certa forma, ainda que na narrativa do Evangelho, até esse ponto, se evoca a ideia de que Jesus é o filho de Davi, filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó, de que ele é o Messias, de que ele é o Senhor, quando inclusive João Batista apresenta Jesus, né? Ele evoca assim, questões de que Jesus é uma figura e um vulto, sei lá, acima do normal, vamos colocar assim, mas a coisa ainda aqui, vamos dizer que o diabo está num embate com Deus, mas Deus está velado em uma pessoa humana. E ele vem com uma estratégia mais elaborada do que ele vem em cima de Eva. Porque aparentemente a tentação sobre Eva, ela, pelo menos segundo a narrativa, ela acontece assim no sentido de ela dar certo de forma meio rápida. O diabo astutamente consegue enganar Eva com uma relativa facilidade. Até por isso a gente está dizendo que ela é burra, né? O que ela foi burra ao fazer o que ela fez. Jesus não é tão burro assim, né? E aqui quem vai se revelar burro é o diabo, né? Ainda que da perspectiva humana, se você for trabalhar aqui, você percebe que a estratégia do diabo ela é bastante inteligente. Então, o que acontece? O diabo ele se revela como uma pessoa muito ousada, né? Ele vai até Jesus em um momento que Jesus está fragilizado em função de necessidades humanas, né? Como ser humano. E o diabo instiga o mal em Jesus usando a necessidade como pretexto, o que é uma coisa muito inteligente de se fazer. Quando o diabo ele aborda Eva, Eva não tem necessidade de comer aquela fruta para sobreviver. Ela pode comer as frutas de qualquer outras árvores que estão no Jardim do Éden e ela não vai morrer, e se ela não desobedecer a Deus, ela não vai morrer nunca, tá? Então, em Eva não há nenhuma necessidade de comer. Mas Jesus, como vem na história humana, de um tempo posterior, após a queda, e ele assume a humanidade com a necessidade, inclusive, do alimento, ele passa 40 dias e noites lá sem comer, sem beber, num jejum sustentado até mesmo sobrenaturalmente, porque naturalmente nenhum ser humano consegue fazer jejum de 40 dias e 40 noites, e aí ele tem fome, e é nessa necessidade que o diabo ataca.
E isso é uma coisa, assim, muito inteligente de se fazer, né? Porque você tentar as pessoas em relação à mera vontade é uma coisa forte, mas em relação à necessidade é uma coisa ainda mais forte. Então, é mais ou menos como dizer assim que o diabo, ele já pega pesadíssimo, de forma muito inteligente com Jesus, já na primeira tentação. E Jesus responde ao diabo com o está escrito. Não, veja bem. Verdade, eu preciso comer. Mas também é verdade que não é só de pão que a gente vive da palavra que sai da boca de Deus. Demonstrando assim a importância de se apegar ao que Deus disse, que é exatamente onde Jesus vence a tentação de Eva, né? Eva não se alimentou de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Ela duvidou de que ela iria morrer, ela imaginou que ser como Deus, mesmo que Deus fosse mentiroso, seria uma vida ainda melhor do que ela tinha. E Jesus não cai na tentação. Jesus se apega ao que Deus diz e não permite que nem a necessidade crie o contexto da transgressão. E aí o diabo, de forma ousada, pega Jesus no braço e leva ele ao pináculo do templo. E o diabo, ele infere uma certa dúvida e um certo desafio a Jesus. Ah, entendi. Então, se você é a pessoa que tem uma comunhão com Deus tal, a ponto de levar realmente a sério o que Deus diz, faz assim, se joga daqui, porque está escrito também que Deus vai dar ordens aos seus anjos a seu respeito para que você não tropece numa pedra. Então, se você se jogar daqui e realmente vier um anjo em seu socorro, vai estar claro, né, que você de fato é essa pessoa que tem essa comunhão com Deus, e você vai provar, né, que tá tudo bem, que tá tudo certo. O diabo agora, ele joga com Deus, não mais assim no contrário à palavra de Deus, ele joga como se fosse a favor da palavra de Deus. Ok, então vamos confirmar que a palavra de Deus é a verdade. Se joga, que eu quero ver se alguém te salva. E Jesus, ele não entra em discussão sobre a interpretação do texto do Salmo 91. Mas Jesus corrige a má aplicação citando um outro texto. Não, veja bem. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui Jesus revela-se pessoalmente como Deus e também dizendo que alguém que coloque Deus à prova nesse aspecto está tentando o próprio Deus. É como se a pessoa, para ver se Deus realmente cumpre a sua palavra, se coloca no caminho que Deus desaprova para ver se Deus é verdadeiro, para provar que Deus é verdadeiro. Quem faz isso duvida de Deus. Mas é muito inteligente a postura do diabo, né? Se você for trabalhar do ponto de vista da estratégia humana. De uma estratégia humana parecida com isso. Jesus, para vencer essa tentação, ele vai precisar de uma inteligência bem acima do que Eva teve, né? Até porque ela foi burra, né? E aí é a perfeição divina, né? Do que a gente está falando um pouco. E quando Jesus demonstra que ele percebe que o diabo está fazendo uma má interpretação do que está escrito, e ele está munido não meramente de uma verdade isolada, mas de uma compreensão ampla e profunda do que Deus diz, ele diz que o que o diabo está fazendo é errado, e o que o diabo está fazendo para ele fazer, pedindo para ele fazer, também é errado, porque não se deve tentar a Deus. E aí o diabo tira ele desse pináculo do templo e leva ele para um monte, onde dá para ver o mundo inteiro, né? A impressão que dá é essa. E ele mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. E eu tenho para mim que nesse aspecto, a glória do reino do mundo tem que ver com tudo aquilo que os seres humanos valorizam. Essa é a minha opinião. Todo poder, todo dinheiro, toda riqueza, todo prazer, toda alegria, tudo que se pode conquistar do ponto de vista humano,
que o ser humano mais valoriza. Você ter a melhor vida, você ter o cumprimento de certos desejos, impulsos e etc., do ponto de vista do sexo, da violência, do dinheiro, do status, da aparência, de um monte de coisa, assim. E meio que aí o diabo se revela realmente, né? Olha, eu vou te dar tudo isso aqui se você me adorar. E aí o Jesus Cristo, ele expulsa o diabo e diz, retira de Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E aí o diabo vai embora e os anjos vêm e servem comida a Jesus. Então aquela necessidade que ele tinha lá no começo da tentação é suprida no final, quando Jesus vence a tentação de forma cabal e perfeita. E aqui, o diabo, até esse ponto aqui, ele já se revelou como uma pessoa sagaz, estrategista, calculista, que faz interpretações maliciosas e maldosas do que está escrito, do que Deus diz, que usa a necessidade, aliás, a necessidade como pretexto para o mal. É uma pessoa, né, bastante sagaz, inteligente do ponto de vista de propósitos malignos e tudo mais. E aí a gente avança para 2 Coríntios, capítulo 11. Um texto interessante de Paulo, onde vai se falar um pouco assim a respeito do diabo, né? E aí, no verso 14 e no verso 15 se diz o seguinte: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será como a sua obra, ou conforme as suas obras. Aqui nós temos uma característica muito interessante da inteligência do diabo, que tem que ver com a capacidade de se disfarçar e de pretender justiça. Uma das coisas que me incomodam, assim, em certas leituras comuns entre os adventistas do sétimo dia sobre questões culturais e o diabo e etc., especialmente na área da música, do cinema, da literatura e coisas do tipo, é a percepção que eu tenho de que essas sensibilidades culturais adventistas, elas revelariam o diabo como um ser muito estúpido do próprio ponto de vista da humanidade. Então, sei lá, dança, música, corpo e coisas do tipo, assim, são o diabo, né? Rock, jazz, blues, e não sei o que, blá blá blá, e é isso. Na minha visão, se as coisas fossem simples assim, o diabo seria uma pessoa bastante estúpida. E ele perderia a sua capacidade de disfarce, né? Porque, na real, a Bíblia apresenta o diabo como um ser que pretende luz e não trevas. Claro, do ponto de vista humano, existe sim um lado da humanidade que gosta de explicitar a escolha pelas trevas. Então você tem filmes, músicas e danças e coisa arada toda, assim, onde seres humanos têm a pretensão de adorar o diabo, seguir o diabo, invocar o diabo, em meio a rituais mágicos e músicas e danças e promiscuidade e um monte dessas coisas assim que tem que ver com paganismo, satanismo e um monte dessas coisas assim, onde os seres humanos gostam de dizer eu sou das trevas, eu sou do mal, eu sou do diabo, eu invoco Lúcifer, Satanás, o que quer que seja, isso tudo existe, tá? Mas o diabo aparentemente é um pouco diferente dos seus seguidores nesse aspecto. E ele tem pretensões de luz e justiça. O diabo não é a pessoa que vai se apresentar a você com uma roupagem
de trevas, injustiça e maldade, malignidade, que inclusive num primeiro olhar possa ser repugnante para você, para que inclusive fique clara que a proposta vem do inferno, né? Não, o diabo ele não vem pra gente como quem diz assim, vamos sofrer e fazer o mal e pensar o mal e seguir rumo ao inferno contra Deus e blá blá blá. Não, o papo é vamos ter prazer, vamos ter alegria, vamos ter paz, vamos ter luz, vamos ter compreensão das coisas, vamos ter bom senso, vamos ter um monte de coisas assim que ele quer travestir a transgressão e o pecado destas coisas, entende? Inclusive, por isso, nesse aspecto, nós não devemos acrescentar aquilo que a Bíblia defende como transgressão da lei de Deus, nada dessas bobajadas culturais humanas que não pertencem ao universo da revelação bíblica. Porque senão, inclusive, você confunde o que de fato é transgredir ou não. Então, você ter outro Deus diante de Deus, você idolatrar, você tomar o nome de Deus em vão, você não guardar o sábado, você desonrar o pai e a mãe, você adulterar, roubar, matar, mentir e cobiçar o que não é seu, tudo isso são transgressões. Agora, dançar, cantar, tocar, ouvir música ou ver filme, não necessariamente, ok? Porque essas coisas não pertencem ao universo da transgressão. O que não quer dizer que não existam músicas e vídeos e coisa arada assim que invocam e evocam coisas ruins. E que talvez, até em alguns contextos, possam ou devam ser evitados. Entretanto, é importante a gente lembrar que as coisas não são simples nessa seara, tudo bem? E o que é transgressão da lei de Deus é você, de fato, ir lá e transgredir e fazer o pecado, não entrar em contato com algo que evoca aquilo. Até porque a Bíblia evoca essas coisas constantemente. A Bíblia fala de assassinato, a Bíblia fala de estupro, a Bíblia fala de traições em contexto familiar, político, social. A Bíblia fala de incoerência, de heresia, de maldade, de engano, do próprio diabo, das coisas diabólicas. E não quer dizer que ler a Bíblia é nos colocar em comunhão com essas coisas, no sentido como se a gente concordasse com elas e etc e tal. Da mesma maneira, você vê um filme, ouvir uma música, mesmo que contenham elementos negativos, sequer quer dizer que você concorda com aqueles elementos negativos, tá? Ou que você está participando deles. E então tem que ter um pouco mais de inteligência para lidar com as coisas. Mas o fato é que, quando o diabo se disfarça de luz e justiça, ele se coloca assim, como se fosse uma pessoa preocupada com as grandes questões da humanidade na direção correta. Com a religião, com o judiciário, com assim os empreendimentos políticos e sociais que têm por vistas, supostamente, trazer justiça e alegria e paz e prosperidade na humanidade. Por isso, inclusive, é complicado a gente lidar com essa pessoa, né, o diabo. Porque a sua capacidade de engano e inteligência ela é bem pesada, né? Até mesmo porque se disfarça e às vezes você tem um pouco de dificuldade de enxergar onde ele realmente está. Aí você acha que ele está no show do rock, ele está na comissão da sua igreja. E também não quer dizer que ele não está no show do rock, tá? Não é esse o meu argumento. Mas o meu argumento é que se você tranca o diabo no show de rock, você pode esquecer ele dentro da sua igreja, tá? E isso é parte do seu disfarce. E você precisa tomar cuidado com isso. Então, toda tendência dentro da igreja de fazer muito caso dessas questões culturais, como o diabo está lá fora, tome cuidado com ele, serve aos propósitos da atuação dele dentro da igreja, ok? Para você se sentir assim imune à presença dele na comissão da sua igreja, lá no meio do ministério adventista, lá não sei aonde, e vai ser de lá que vai vir os ataques satânicos de verdade. Sobre você, sobre mim, sobre a igreja e etc. Tá bom? Porque os seus ministros se disfarçam de ministros da luz, do evangelho, da guarda do sábado, da pureza da igreja, do eu não ouço isso, eu não como aquilo e blá blá blá. E no final das contas a gente sabe bem como que funciona na prática, tá? Então é uma questão muito interessante assim, né?
E por fim eu queria ler Apocalipse capítulo 12. E aí eu queria ler para vocês do verso 7 até o verso 12. E a Bíblia diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Todavia não prevaleceram, nem mais achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim. Foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui nós temos algumas outras características sobre a inteligência satânica, que tem que ver com questões de sedução, acusação e consciência da brevidade do tempo. São coisas de pessoa inteligente, né? O diabo não é uma pessoa irracional que não tem noção de que o tempo dele é curto. Pelo contrário. E, inclusive, nesse aspecto, é muito interessante, assim, porque às vezes o diabo, quando ele nos tenta a pecar, ele nos tenta fazer ter a ilusão de que a gente vai pecar e vai desfrutar do que fosse um prazer do pecado indefinidamente. E ele quer tirar da gente a consciência da brevidade do nosso tempo, né? Então vai lá, transa com a mulher do outro mesmo, não tem problema nenhum, vai ter orgasmo, vai ser feliz, vai dar tudo certo, não tem problema nenhum. Evite a consciência de que você vai fazer isso, hoje, amanhã você vai morrer e Deus vai dar uma olhadinha na sua vida. Esquece isso aí. Imagine, pense que vai ser para sempre, né? E tal. Mas ele não trata a vida dele dessa forma. Ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele inspira uma burrice nos seres humanos que ele não tem pessoalmente, né? Por isso que ele engana, né? Mas a questão, assim, por exemplo, dele ser o sedutor de todo mundo, também é uma característica interessante de inteligência, né? Para você ser capaz de seduzir as pessoas, você tem que ter todas essas características, né? De sagacidade, ser estrategista, calculista, ousado, disfarçado, pintar como se fosse bom as coisas que você defende e tal, e não sei o quê. E é interessante que depois que ele te seduz na direção do que ele quer, ele te acusa, né? Então, se o diabo inspira você ter uma justiça própria, depois ele te acusa. Ah, você pensa que você é justo e joga o seu pecado na sua cara. Ele te seduz a ter uma transgressão, depois ele vai dizer, tá vendo? Olha só que tipo de pessoa que você é. É tudo assim, né? E ele é uma pessoa bastante inteligente nessas direções todas, e a humanidade é bastante burra. E acaba caindo com certa facilidade. E essa humanidade é composta de todo mundo, eu, você e todo mundo. Só que se a gente para a mensagem por aqui, a gente fica muito desesperançado, assim, você ter a perspectiva de que você tem um inimigo sobrenatural, super inteligente, super maldoso, maligno, inclusive que se disfarça, né, que nem se apresenta exatamente como ele é, num primeiro momento, para te conduzir ao pecado e etc e tal. E a gente, se a gente parasse por aqui, a gente dava um tiro na cabeça, né, para tentar escapar desse cara. O que talvez fosse inclusive o que ele gostaria que fizesse, né, porque aí se cumpre o que ele quer, que é a morte, né? O pecado traz a morte, ele tem o poder da morte, segundo a carta aos Hebreus. Bastante interessante, assim. Só que aí a gente tem que pensar um pouquinho sobre a perfeição divina no meio da maldade inteligente do diabo e da burrice dos seres humanos. Onde o diabo é sagaz, Deus é mais. Onde o diabo é estrategista, Deus é mais. Onde o diabo faz uns cálculos muito loucos para nos conduzir ao mal, Deus faz uns cálculos muito loucos para perdoar o nosso mal e nos levar ao bem. Onde o diabo faz interpretação maliciosa e errônea para nos conduzir ao erro, Deus é firme e reto no que diz para nos conduzir à verdade. Onde o diabo é usado, Deus é mais. E Deus não abre
Por exemplo, ele não abre mão dos seus princípios nem mesmo face à necessidade. E ele não se disfarça, e ele não pretende justiça, ele de fato é justo. Ele não seduz ninguém. E quando ele nos acusa dos nossos pecados, porque Deus assim o faz, ele faz com o objetivo de nos conduzir ao arrependimento e à salvação, não à morte e à destruição em função do esmagamento da nossa culpa. E Deus tem a eternidade para nos dar em Cristo. E isso é muito maluco de se pensar. Porque tudo aquilo que o diabo é e faz para nos esmagar, para nos seduzir, para nos destruir, para nos matar, Deus desfaz estando acima da burrice humana e acima da inteligência satânica. E isso é muito interessante, assim, né? E no final das contas, isso indica uma coisa muito interessante, assim. O bem, ele é sempre superior ao mal, em todos os aspectos. Por exemplo, você pode dizer assim, poxa, o diabo super sagaz, né, super inteligente, na tentação que conduz ao pecado e que conduz à morte. Deus é muito mais sagaz, porque ele vai assumir a nossa morte na cruz, ele vai ressuscitar dos mortos e nos dar uma nova vida, ressuscitada dos mortos. Então veja, tudo que o diabo faz através da sua inteligência, que nos macula de pecado e morte, Deus desfaz no sentido do perdão e da ressurreição. Então, não existe como o diabo possa prevalecer sobre a nossa vida se a gente, de fato, confiar em Deus e entregar a nossa vida para Deus. É impossível que assim seja, porque a perfeição divina, ela está à nossa disposição no Evangelho através do que Jesus Cristo é e do que Jesus Cristo fez a nosso favor. Obviamente que isso não quer dizer que a pessoa que supostamente crê em Jesus, ela tem uma garantia de ser vitoriosa contra o diabo sob toda e qualquer circunstância, porque a própria palavra de Deus não diz isso, né? A palavra de Deus nos adverte contra o pecado contra o Espírito Santo, por exemplo, né? A palavra de Deus é muito clara em dizer: todo pecado será perdoado aos homens, mas o que pecar contra o Espírito Santo, ou blasfemar contra o Espírito Santo, será réu de pecado eterno que não terá perdão. Então veja, Deus mantém o alerta para que a gente, inclusive, esteja ciente das armadilhas satânicas em função da sua inteligência e da nossa burrice. E é no contexto da nossa burrice, da nossa fraqueza, da nossa maldade, da nossa insuficiência, da nossa incompreensão das coisas, ou mesmo das nossas quedas e das nossas falhas, mesmo quando a gente, às vezes aceita o mal e admite o mal, e a gente se ilude que o mal não vai trazer uma consequência tão ruim, vai ser legal, vai ser bom. A nossa burrice, ela é uma coisa pesada, e a gente, todo mundo, todos nós mereceríamos e merecemos o inferno em função disso, sem nenhuma exceção. Não há nenhuma exceção na face da Terra. Mas aquilo que Deus nos propõe em Cristo é maior do que a nossa burrice e é maior do que a inteligência do nosso inimigo. E por isso a gente pode não se desesperar e a gente pode confiar, ainda que a gente deva fazer isso de forma responsável. O que eu quero dizer com isso? Não utilizar a perfeição divina para dar ouvidos à inteligência diabólica sendo burros, achando que o diabo não é tão mau quanto ele diz que é, e Deus também não é justo como diz que é. E pelo contrário, a gente tem que abraçar a percepção e a convicção da perfeição divina no perdão dos nossos pecados e na promessa da ressurreição e da vida eterna, como um dom da graça, não para nos tornar presas do diabo como pessoas estúpidas, mas para ajudar a gente a vencer um inimigo inteligente, sagaz, estrategista e tudo mais. O que significa, no final das contas, que Deus quer que a gente seja um pouquinho menos burro à medida em que a gente cresce no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Toda a missão da minha vida como cristão, como pregador, como escritor, como pessoa que ensina, tem que ver com isso. Mas eu não estou acima da realidade da humanidade. Em muitos aspectos eu experimento, e infelizmente ainda experimentarei,
fraquezas humanas e pecados e burrices, né? Mas ao mesmo tempo, eu tive a minha experiência com Deus e eu creio muito assim que Deus inundou o meu coração de inteligência espiritual. Obviamente que nem sempre a gente consegue representar isso da melhor forma, a gente consegue ser o que a gente deveria ser, até por causa dessa essência complicada que a gente tem em termos de pecado. Mas eu entendo que nós devemos ousar crer, confiar, amar, se entregar a Deus, pedir perdão dos nossos pecados e clamar que a gente possa, de glória em glória, de fé em fé, de graça em graça, de perdão em perdão, ir superando os nossos erros e os nossos tropeços numa direção menos satânica e mais divina. Então, em alguns aspectos, eu prezo pela transparência mesmo em relação a defeitos e erros meus. Porque eu não quero abordar vocês do ponto de vista de quem se disfarça, de quem finge ser o que não é. Como se eu fosse o arauto da luz, da justiça e da verdade. Ai daquele que confia em Ezequiel Gomes como arauto da luz, da verdade e da justiça, como exemplo e modelo. Não sou isso, nunca fui isso e não pretendo ser. Ainda que eu gostaria sim de ser melhor, e obviamente que isso implica não só assim o amadurecimento humano, mas a própria graça divina, para que as coisas sejam como são. Mas Deus permite que eu lute com os meus pecados, para que inclusive eu ajude você que luta com os seus também. Então nós vamos, em algum momento, explorar e colocar as questões do ponto de vista do pecador, do ímpio, que é o que nós somos. Sem pretensões de suavizar a realidade das coisas e de se mascarar e de fingir que a gente não é o que a gente é. E porque a gente pode ser sincero com Deus e uns com os outros, é que a gente tem chance de encontrar em Deus aquele que nos perdoa, nos transforma e nos salva. Porque se fosse para ser igual é o diabo, se disfarçar, pretender ser bom, e ser isso e aquilo, e melhor do que os outros, e blá blá blá, o caminho que nós estaríamos seria o oposto do caminho de alguns por aí. Esse não é o caminho no qual eu desejo andar. Eu estou tentando dizer para vocês que eu entendo assim um pouco das críticas que vocês têm a mim, na minha personalidade, no meu caráter, nas minhas palavras, nas coisas que eu falo, em contextos assim de coisas ruins e etc e tal. Entretanto, é muito complicado para mim lidar assim com a cegueira, a burrice, a maldade dentro da igreja. E realmente, de fato, me estressa num nível complicado, assim, sabe? Obviamente eu não devo usar isso como desculpa para eu também me afundar no pecado, na injustiça e na maldade. Tá? Então peço perdão a vocês publicamente aqui quando eu erro em relação a estas coisas. Mas aqui a gente erra tentando acertar e a gente não finge que a gente não erra se disfarçando do que a gente não é. Tudo bem? E eu acho que esse é um bom modelo para vocês. Não no sentido de eu ser aqui o modelinho de tudo que é bom, mas pelo menos um pecador que reconhece os seus erros e que busca servir a Deus da melhor forma possível. E é isso que eu faço aqui todos os dias em que eu aqui estou. Tudo bem? Obrigado por vocês me ouvirem, espero que as reflexões bíblicas sejam legais para vocês, que vocês se enxerguem um pouco nos meus dilemas e nas minhas questões também, na minha forma de ler estas questões todas, e que nenhuma inteligência satânica prevaleça sobre a nossa vida, porque a perfeição de Deus sempre foi e será maior. Um abraço, forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.